Nós vamos ler na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 1 ao 8. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Senhor Deus, queremos simplesmente pedir a Tua palavra para a vida e não para a morte. Morrer sim a carne em seus direitos, em seus sentidos, mas viver o Espírito. Pedimos isto sabendo que isto trará inclusive saúde para o físico. E nós pedimos esta vivificação em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentarmos. Assim como temos proposto, nós vamos discorrer alguma coisa aqui que está relacionado com a igreja
e que, além de tudo e sobretudo, intenciona, tem o objetivo não somente de cercar a igreja, de livrá-la dos espíritos, porque Paulo disse que era necessário que acontecesse até heresias no nosso meio, para que assim os sinceros pudessem se manifestar. Então não é somente no sentido de cercar, proteger a igreja. A criação do filho muito fechada é boa, em certo sentido, mas em outro sentido ele fica desprovido da realidade da vida, e às vezes quando ele sai lá fora, ele sai como um pato criado no seco. Quando vê água, ele quer mergulhar mais do que os outros que já estavam acostumados, até que ele se molha bastante, passa frio, depois fica muito tempo, sofre bastante, é que ele vai aprender a entrar na água só na hora certa, não é? Então, o profeta tentou segurar a Rebeca da coisa que mais opôs ao espírito da mensagem no mundo popular, que foi a música do rock and roll. Era uma pedra rolando, né, sobre toda a terra. Mas ele não pôde fazê-lo pelo seu direito e pela sua força de pai, porque nós precisamos ter até mesmo uma revelação sobre isso. Nós somos tendentes a extremos, soltarem de tudo ou então prenderem com todo o legalismo. Agora, você sabe o que pode acontecer durante um culto, em meia hora ou até em 15 minutos, 10 minutos acontece coisas que ninguém pode falar. Acontece crime, roubo e coisas assim. Chegou o ponto do salmista dizer com muita experiência: em vão vigia o sentinela se o Senhor não abençoar. Agora, por causa disso, eu vou deixar a porta da minha casa aberta? Não. Jesus disse: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, ele não só fecharia a porta, mas vigiaria também, né? Daria sinal de vida. Então há centro para tudo. Uma das coisas que poderia encabeçar aqui o nosso estudo seria esse que uma raiz de amargura pode entrar num coração por um simples gesto, por uma simples palavra, por uma simples atitude. Mas eu quero antecipadamente fazer uma pergunta: quem ficaria mais prejudicado no caso? Foi quem falou a palavra, feriu, fez o gesto que causou a raiz de amargura? Ou foi quem deu lugar à raiz de amargura? Às vezes, no respirar, você adquire uma bactéria que daí 5 anos vai te matar. Aquilo fica ali numa esquina esperando uma oportunidade. Quando seu organismo enfraquece naquele sentido, porque você sabe que o maior defensor do corpo é o próprio corpo, não é o remédio. A homeopatia, por exemplo, ela atua através do organismo, por isso o seu efeito é lento, porque ela vai agir através do organismo contra a enfermidade. A alopatia é diferente, ela pisa em todo o organismo para ir atacar a doença. Por isso que num caso de uma infecção grave, a homeopatia, a pessoa morre. Tem que ser um antibiótico brabo, que punhala o fígado, acaba com o estômago e vai lá na infecção, quer dizer, para atacar a infecção no organismo. De onde vem, se a pessoa estivesse usando constantemente, não como remédio curativo, mas se houvesse preventivo, comendo jurubeba, coisa amarga, mas ninguém quer comer coisa amarga, quer doce, quer açúcar, não é certo? Mas se a pessoa fizesse uso de jurubeba, por exemplo, as famílias tivessem aquele costume de, no tempo dessa erva Santa Maria, o mastruz, dar sempre, os meninos estão corados, sadios, mas tacar sumo de mastruz neles. Então, o que acontece? Se as pessoas usassem normalmente o arroz integral, que contém a vitamina B1, que queima, por sua vez, o hidrato de carbono, que vira açúcar. Então, o arroz branco, ele se transforma em hidrato de carbono. Então, você vê o tanto de açúcar que você está comendo. A tendência é esta, é ser diabético.
porque não tem nada que queima. Então você vê que todos os remédios que eles inventam para queimar gordura foi a base de vitamina B1, B2, B6, B12. Eu não quero com isso dizer que você tem que comer arroz integral. Estou dando um exemplo sobre o organismo. Se isso é assim, um homem com mais de 90 anos de idade, quando foi entrevistado, ele disse assim: não, comigo é óleo por fora e mel por dentro. Então, você entende que nós temos milhões e milhões de soldados dentro de nós para a defesa. Mas quando esses soldados começam a perder a guerra, perder as armas, que seria a vitamina B1, B6, B12, as proteínas, as calorias, os sais, o ferro, o cobre, o enxofre, que o menino estava comendo borracha por causa dele. Quando esse organismo começa a perder isso, então ele está perdendo a metralhadora, perdendo as balas, perdendo tudo isso. O inimigo chega e vai entrando. Resultado, um povo doente, fraco, exposto a qualquer doença, qualquer dia, qualquer hora. Então, você entende que você adquire certas doenças não é propositalmente, diretamente, consciente. Quando você entra numa denominação, você entra com luz, porque você conhece a mensagem original. Você vê. Quando você vai no mundo, você pode entrar na região dos perdidos, que você sabe que está na região dos perdidos, porque você não é perdido. Se você fosse uma perdida, um perdido, você não saberia que estaria lá na região dos perdidos. Então esse é o fato. E lamentavelmente, você sabe como é difícil você viver a mensagem no lar. É difícil você entrar por um lado desse de alimentação correta. Talvez até mais difícil. Porque a mensagem você pode vivê-la individual, e às vezes a alimentação você não tem jeito. Não é? Então o irmão Branham disse: é orar e se vamos mais cedo, glória a Deus, não é? Mas o certo é, irmãos, que você contrai vírus sem perceber. Espírito se contrai sem perceber. Mas se o organismo está armado, pode haver guerra. Tem guerra que dura 1 mês, tem guerra que dura 2 meses, tem guerra que dura 3 meses, tem guerra que dura 1 ano, 2 anos. E tem uma guerra de uma irmã que pegou um espírito errado no culto do irmão Branham, que não pegaram, não foi só bênção no culto do irmão Branham, não, pegaram o espírito errado também. Você pensa que só houve cura na ceia? É quando o diabo mais entra na pessoa, é na ceia. Foi quando ele entrou no Judas mesmo. Deu o batismo dele, foi na ceia. Compreende? Aquela guerra durou 14 anos de dupla personalidade. Como você pode suportar uma mulher de dupla personalidade por 14 anos? Não é brincadeira, não é? Você iria naquela mulherzinha lá do presunto com ovos e perguntaria para ela: como você suportou isso aí tantos anos, não é? Mas é que havia, naturalmente, substância espiritual, paciência, graça para aquilo. Então, uma raiz de amargura se concebe sem perceber. E quando você vê aquela pessoa numa dificuldade, você inconscientemente vai dizer: agora é hora de eu ficar na esquina, agora é minha vez de puxar a corda. Inconscientemente, por causa de uma raiz de amargura que você concebeu pequenininha, assim como um gesso do pai para o filho, há anos atrás. Então aquilo fica guardado. O dia que você puder pegar aquela pessoa pelo pé, então você vai demonstrar com seu zelo, com suas franquezas, etc., você tinha uma raiz de amargura. Essa é a verdade. Então isso é para a igreja entender que há possibilidade de tomar uma raiz de amargura sem perceber até. E depois aquilo vir à tona, até inconscientemente. A pessoa nem percebe, não é maliciosamente. Às vezes é bem intencionadamente. Aquela irmã não é má. Mas quando sabe o que aconteceu, uma irmã fala de sua filha, ela esquece que tem filha. Ele esquece que tem uma filhinha, que ainda vai crescer.
Então aquela irmã fica triste, aquela mãe. Às vezes nem ela percebeu que está no coração. Ficou lá no coração. Tem que clamar o sangue de Jesus quando você souber disso. O Senhor tenha misericórdia de mim, porque isso é humano. O que seria? O que o irmão Branham teria feito quando várias pessoas que blasfemaram dele e morreram logo em seguida? Qual foi o temor que não caiu nele? Blasfemaram do retrato da coluna de fogo e morreu logo em seguida. A mulher da vaca, mulher sadia, não é dizer que está sadia, morreu gritando por ele. Bom, mas isso aí agora é um negócio entre você e Deus. Morreu gritando por ele. Eu não quero a religião desse Branham nem para a minha vaca. Daquela hora em diante a mulher foi para o hospital e morreu daquela maneira tão terrível. Então nós estamos passando à margem de um abismo muito grande. E a mão não tem direito de dizer, eu não preciso do pé. E o pé não tem direito de dizer, eu não preciso dessa mão, porque ela não me protegeu quando eu ia metendo a cabeça do meu dedão naquela pedra. E a mão dizer, eu não preciso dos olhos, porque ele não me mostrou o corte da faca. Ele não me defendeu do corte da faca. Paulo disse assim, em outras palavras, não podemos desprezar mesmo os membros desonrosos, pelo contrário, a eles é que damos mais honra, porque é a raiz de amargura. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz da amargura, é a raiz de toda a amargura. Você vê que em torno de todo assunto você encontra mulher e dinheiro, não sei porquê. A coisa está envolvida. Agora eu estudei que não é só mulher, no sentido de prostituição, de sexo, não. A mulher está em todos os sentidos, no domínio feminino, na avareza do lar, ou no esbanjar, e assim por diante. Você vê tudo enredado, porque isso é humano. Agora, eu quero que você volte com isso. No Cristo Mistério de Deus Revelado, no parágrafo 40, se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga, Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida, porque o erro do seu marido traz raiz de amargura no seu coração contra outras pessoas, contra ele próprio, porque o erro de sua mulher, o erro de seu filho causa raiz de amargura, porque alguém diz, quem quer ver alguém falar de seu filho coisas que ferem o sentimento? Então você tem que ser guardado de não ter uma raiz de amargura com aquela família, com aquelas pessoas que comentaram. Não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. Você vai lembrar disso aqui da panela de maná. Então as causas, os fracassos, os erros de outros colocam você em maior perigo. Agora eu fico pensando, até quando uma família pode manter uma amizade que age com ela fora dos princípios da palavra e se constrange para não dizer não? Até quando? Se os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. E para Davi, sair o Espírito Santo dele, seria como sair tudo o que ele tinha. Ele preferia perder o reino, perder tudo. Mas ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. É sinal que ele tinha o Espírito Santo, ainda depois de tudo. Mesmo quando ele estava vendo o pecado dele diante dele. Por que ele viu o pecado? É porque ele tinha o Espírito Santo. Você vê que toda a desgraça de Davi não tirou o Espírito Santo dele, mas levou muita gente a morrer. Ou se preocuparam com ele. Ou eu creio que o Espírito Santo me usa para essas coisas ainda, ou então eu não teria coragem de dizer que é outra coisa. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme, ódio, raiz de amargura, guardadinha lá dentro, por causa de uma coisa do passado, porque ele te corrigiu no passado, em realidade tirarão o Espírito Santo de quem? De quem errou? De você.
que deu lugar à raiz de amargura, a malícia e tantas outras coisas, por causa do erro do irmão. Essas coisas, inclusive, afastarão o Espírito Santo do tabernáculo, entristecerão o Espírito de Deus, o expulsarão e farão dano ao seu pastor, farão todas essas coisas. Isso é Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 40. A palavra da igreja começa aí pelo parágrafo 36. Se tem um credo na mensagem da igreja, deveria ser esse. A mensagem textual é o sinal. Pudesse dizer um credo na mensagem, seria esse. Mas vamos aqui, panela. Eu fui estudar o que é panela. Mas estudar o que é panela. Panela todo mundo sabia. É panela, panela é panela. Ué, é uma vasilha de barro ou de metal destinada à cocção de alimentos. Cocção quer dizer cozer, cozimento, no sentido de cozinhar, mas também quer dizer digestão dos alimentos no estômago. A gente pensava que era só aquilo, né? Mas ela quer dizer também digestão dos alimentos no estômago. Eu sei que a igreja vai logo naquilo que o anjo disse para o irmão Breno: ajunte alimento, armazene alimento, porque tem panela por aí que vai precisar dela, tem estômago aí para digerir isso, não é? E é o que estamos fazendo aqui agora, durante todo esse tempo. Então, a panela é vasilha de barro. Vasilha de barro. Quem é de barro aqui? Todos somos de barro. Ou de metal. Quem é de metal aqui? Hein? Ninguém é de metal? Tudo que tem na terra tem em você, não é? Todas as formas somos panelas, vasos, né? Então, destinada à cocção de alimentos, quer dizer, a finalidade da panela é cozer, é fazer uma feijoada ali, um feijão preto, e jogar beiço de porco, pele de porco, uma farofinha com uma couvinha assim, coisada, e uma laranjinha descascada do outro lado. Uma vez por ano é uma beleza. Aleluia. Mas está aí. Você já entendeu o que é panela. Agora nós vamos para diante. A panela é vasilha de barro, de metal ou humana. Agora já vejo que, ó, já para uma aplicação espiritual, estômago, quer dizer, destinado ao cozimento de alimentos. O alimento espiritual no seu devido tempo. Eu pensei assim, eu vou ver o que quer dizer panelinha. Eu olhei só a panela, mas depois veio a curiosidade, eu vou ver o que é panelinha. Panelinha, muito bem. Você pensa assim, pastor, o senhor passou 3 noites sem dormir para fazer essa mensagem? Eu te digo, foi depois que eu cheguei aqui. Apenas tinha me visto isso, panela de maná, só isso. Panelinha. Então vou ver o que é panelinha. Aí entendi. Por excelência é um grupo que no poder procura obter vantagens, entre parênteses, vinganças individuais. Estando no poder, então forma o seu grupo. Então panelinha também quer dizer um grupo literário muito fechado e unido, e dado elogio recíproco, quer dizer, de uns para os outros. Na panelinha não tem acusação nenhuma contra outros. Você entende? A panelinha da coruja não tem nem um filhotinho feio. Todos eles são bonitinhos, não é? Eu quero analisar isso por um prisma e pelo outro. Um poeta disse: faço versos, mas não tomo parte nessas panelinhas de elogio mútuo. Então o que começa? Se você é do meu grupo, você não enxerga defeito nenhum em mim e só faz me elogiar. Se você não é, então você fica só buscando os defeitos de atacar. Mas, por sua vez, você vai entender que você vai estar numa panelinha também. Política familiar, política religiosa, política dentro da igreja, política entre as moças, política entre os moços, política entre irmãos e assim por diante. Então forma panelinhas, forma grupos. E o profeta diz justamente que não forme grupos, em outras palavras, não forme panelinha.
Está aqui. Você sabe que ele disse isso aqui na palavra da igreja. Não forme panelinhas, não forme grupos. Ele falou isso mais de uma vez. Vocês não precisam disso. Jesus tinha um grupo de 12. Quando ele queria 3 separados, ele levava lá o amor, o poder e a justiça, separados lá, no Monte da Transfiguração, mas eles continuavam unidos da mesma forma. Compreende? Então o poeta vem e diz: faço versos, mas não tomo parte nessas panelinhas de elogio mútuo. Isso não quer dizer consideração, respeito, esperar em Deus. Não. Isso não quer dizer, não se tratar de parcialidade. Vocês entendem? Mas caberia isto na igreja? Não cabe. Mas agora vem outra pergunta: poderia existir isto na igreja? Perfeitamente. Sempre houve. Paulo citou os nomes dele, ficou na Bíblia traduzido em todas as línguas e idiomas. João citou o nome dele, ficou em todas as línguas e idiomas. Na verdade, João não citou os nomes de todos que prejudicaram a igreja, nem tampouco Paulo. Naturalmente, não havia livro que coubesse, mas houve caso que eles precisaram de citar o nome, e esses nomes ficaram registrados na Bíblia, como tais pessoas. Agora, eu não sei se alguém pôde entender isso na época, ou se não entendeu, não é? Um homem que pregava tanto amor, chamado apóstolo do amor, fazer isso, como está aqui na carta de São João, é a 3ª epístola, a partir do verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes é o nome dele, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. O Diótrefes tinha uma panelinha, viu? Proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Agora, eu não vou fazer citação de Paulo e outros casos, não é? No Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas então, isso aqui enquadra perfeitamente no que o irmão Brana disse. Ele diz assim: sobretudo amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo procure fazer, não importa, seja o que for. Por agora, todos vocês são um grupo. É uma panelinha também, não é? Um grupo. Porque é uma parte da panelona, não é? Da mensagem. É um grupo completo, dócil e amoroso, porém recordem minha advertência: Satanás não permitirá que fiquem assim. Porque um dia vai entrar uma raiz de amargura, e quando houver uma ocasião, aquela raiz de amargura brotará. Não, senhor. Ele disparará tudo, ainda que tenha que trazer alguém que lhe sirva de instrumento. Ele trará um crítico, algum inconverso, e o porá para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês, sob aqui atitude, fazendo favores lá para os irmãos, para as irmãs necessitadas, fora dos diáconos, dando presentes, dando objetos de necessidade caseira, fazendo tudo isto. Então o encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Porém, não vá você tomar parte nisso. Não tenha nada que ver com coisa alguma que não seja a palavra. Mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos uns para com os outros. Ore por aquela pessoa para que possa ser salva também. Somente orem por ela e fiquem ao lado de seu pastor, porque ele, sendo seu pastor, merece seus respeitos. Ele os guiará, porque está ordenado por Deus fazê-lo. Agora, recordarão isso quando vier a coisa? Essa aqui é a pergunta. Ele fez uma interrogação. Você vai se lembrar disso naquela hora? Nunca formem grupos secretamente entre vocês mesmos com a intenção de falar. Nunca formem panelinhas secretamente. Vocês sabem, há pessoas que elas não conseguem ficar sem ouvir, é inevitável. Ela tem que estar tão véu adentro que aquilo não entra, não é? Outras gostam mesmo de saber, elas vivem especulando
por natureza, é gênio. Saber. É saber a causa da doença, saber do que ele morreu, por que ela morreu. Quer saber. Agora, se você tem bom senso das coisas, se você pode discernir espíritos, se você pode discernir as coisas de Deus, você diga, irmã, isso é de Deus ou não é? Diga, irmão. Então, não forme panelinhas. Você sabe, quando eu estou numa panelinha, eu não vejo defeito dos componentes dela, mas vejo das outras panelas. A mãe é assim, ela vê o defeito das outras, mas o da filha dela mesmo, o filho dela, ela não vê, não é? Então a vida é assim. Não tem ninguém melhor que o outro, não. Deus encerrou todo mundo na mesma condição, para que ninguém pudesse gloriar. Eu não preciso de ti porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de todos. O irmão Branham fala numa mensagem que um dos segredos é este, que nós chegaríamos a um tempo de reconhecermos que nós necessitamos uns dos outros. Então, não fazem partidos, quer dizer, política dentro da igreja. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, estou desgostoso contigo, vou te aniquilar porque não és a mão direita. Esta é minha mão esquerda e quero que assim permaneça até o ponto dos dedos. Diz que um homem queria rejeitar toda a sua vida, todo o seu corpo, porque faltava um braço nele. E ele resolveu suicidar, subiu no edifício. Quando ele está lá, cai, não cai, já olhando para baixo, viu lá embaixo um faltando os dois braços, só cotozinho assim. Ele falou, mas o que é isso, ué? Eu tendo um braço, aquele que tem nenhum, está pulando de alegria, eu querendo morrer? Tendo um ainda, e aquele não tem nenhum, e desceu lá e falou, você salvou a minha vida. O que foi? O que foi? Ele falou, não, porque eu ia suicidar, porque tem só um braço, e quando eu vi você pulando de alegria, eu resolvi não morrer mais. Você salvou minha vida. Eu disse, não, eu estou coçando as costas. Coitadinho, não tinha ninguém para coçar as costas dele, não tinha nem o braço. Não tinha nem o braço, não tinha nada e salvou a vida do outro. Você não tem nada, você salva. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Não é? Bom, se eu for ficar aqui, nós vamos lá para de tarde. E se eu pegar a semente da divergência, nós vamos muito longe. E por fim você vai descobrir que o diabo tem que estar nas reuniões dos santos. Não é o irmão, a irmã, não. Ele estava na reunião dos santos, quando foi lá diante de Deus. E ele disse, você vê o Jó lá na terra? Ele é daquele jeito que ele tem tudo. Então Deus disse, tira tudo que ele tem. O Jó continuou do mesmo jeito. Não, mas ele tem saúde. Vai lá e mete uma lepra no corpo dele. Demônio no estado físico. Põe ele doente. Lepra, a pior coisa que se possa falar na Bíblia é lepra. Não podia entrar na sinagoga, não podia fazer nada. Tinha que ficar fora, e quando alguém se aproximasse, sabe qual era a identificação que a pessoa tinha que fazer? Gritar, imundo, 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 imundo. Não gritava leproso, não. O doente tinha que gritar. Ele tinha as distâncias limitadas de se aproximar da cidade. E se alguém fosse aproximando, ele tinha que gritar, imundo, imundo, imundo. Jó ficou imundo. Cada amigo daquele, naturalmente, que chegava perto dele, chegava em casa e tomava um banho com desinfetante. O diabo fez isso com ele. E aonde foi que ele obteve ordem? Foi na reunião dos santos. Foi na reunião dos santos. Agora, irmãos, desde que somos individualmente uma panela, que eu considero um vaso, então vamos ler agora, véu adentro, a partir do parágrafo 91. Quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho e entrando na terra prometida, Deus, por graça soberana, olha, vocês são cidadãos, vocês são as pessoas do rapto, do arrebatamento, vocês são as células, os membros do corpo de Jesus Cristo. Ninguém pode arrebatar-vos das mãos de Jesus. Preste bem atenção nisso.
Mas uma das coisas que tem que descer por revelação divina no coração do crente eleito é a soberania de Deus. Porque ele sabe que ele tem que ficar com o que está escrito, mas que Deus é soberano. Soberano quer dizer que faz uma coisa que está além da sua própria lei, passa por cima de todo magistrado. Então o rei é soberano. A lei manda matar aquele filho que matou o próprio filho do rei, mas o rei, tendo soberania sobre todo magistrado, então a letra, a justiça, tudo, o povo, as consciências, todo mundo, toda a razão, todo o direito, tudo que era papel, mandava o moço morrer. O soberano foi lá e botou um tapete para ele. Quer dizer, eu posso passar por cima disso aí. Vocês, povo, tem que ficar com o que está escrito. Ninguém ouse matar outro, que ele morrerá. Mas eu posso botar no meu tapete, dar a página do meu filho para ele. Isso aqui é soberania, explicada de uma maneira simples, clara. Compreendeu? Amém. Então, vejam aqui. Quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho e entrando na terra prometida, Deus, por graça soberana, todas as noites fazia chover maná do céu. E o povo ia e comia. E isto sustinha durante a viagem. E muitas vezes encontramos que se deixava o maná certo tempo na terra, se derretia, algo assim como a neve, não se mantinha. Isso é conforme as mensagens das eras passadas. Você entende? Isso nas 7 eras. Eles querem viver do maná que apodreceu, não é? Agora vemos que o mesmo ocorre na cristandade. Há muita gente que lhes dá fome antes das 9. Vocês têm um montão de estrelas de acampamentos. Muita gente vai ao serviço e se regozija, grita, louva o Senhor enquanto o Espírito de Deus está caindo. Toda a condenação sai de seus corações. Vocês ficam alegres, às vezes foram feridos, então ficam abençoados, e toda ferida desaparece, e então logo, um dia ou 2 depois do avivamento, se encontram de novo no velho moinho, e sem dúvida estavam comendo maná. E agora, se alguém te pega no velho moinho, você fica de uma maneira terrível, e certas horas sai toda a condenação do coração, e grita, e dá glória a Deus, e ouve trovões, e etc. Daqui a pouco está no velho moinho, e sem dúvida está comendo maná. Muita gente vem a Cristo. Tem sido impossível no mundo pentecostal fazer-lhes ver esta verdade fundamental. É muito duro, porque cada igreja tem sua doutrina, e ouvem o pastor diariamente, o evangelista dizer algo. Eles dizem, eu tenho, que diferença faz? Porém, eles falham em ver esta verdade. Agora, eu com frequência tenho falado, e o faço ainda, e creio esta grande fé, ou verdade fundamental que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me tem enviado, tem vida eterna e não verá condenação, mas tem passado da morte à vida. Agora você vai entender 2 tipos de condenação. Você se sentir-se condenado por atitudes e palavras erradas, e sentir-se condenado ao inferno, perdido. Você se sente repreendido, condenado por ações, etc., mas não se sente condenado ao inferno, perdido. Então você sabe qual é o caminho. Ouvir você, aquele que ouve minha palavra, quanto desejo poder ancorar isso em cada coração, fazer esse maná descer em cada panela. São João 5,24, aquele que ouvir minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não verá condenação, mas tem passado da morte à vida. Vida perpétua, e não verá juízo, mas tem passado a vida. Essa é sua palavra. O que tem você que fazer? O que tem você que fazer? Crer, ouvir
A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e crer, aplicá-la e repousar. O ver vocês? A palavra diz: ouça, vosso coração assim o diz, creia, e todo o seu ser descansa nisso. É consumado. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A malícia vem pelo ouvir. A raiz de uma amargura vem pelo ouvir. O ódio vem pelo ouvir. A dúvida vem pelo ouvir. Mas a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Amém. Aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, sem fim ou para sempre existente. Vida, não é maravilhoso? Sempre existente e não perecerá. Tem passado da morte à vida, tem passado da separação à presença perpétua. Amém. Já quando você era um estranho, distanciado de Deus, mas agora já não é, ou deixou de sê-lo, agora você é um menino. De morte à vida, da escuridão ao dia, de mortal à imortalidade, do corruptível ao incorruptível. De amargura, sim, de amargura, angústia, ao gozo, da morte à vida, e repousando sobre o assim diz o Senhor, não sobre sensações, emoções mentais, teorias, sobre algo desconhecido que alguém haja dito a você, que não tem base alguma, sobre o que alguém haja dito. Bom, venha e una-se à nossa igreja, tudo isso, e você agora amplia o que alguém tenha dito. Porém, é sobre a palavra de Deus que descansa a alma humana. Deus o disse, isso termina o argumento, o faz real. Agora passemos ao próximo ponto. Que faz com que essa gente vá e coma do maná, e logo antes que escureça já estão famintos? Ele diz ali que se Deus está no seu coração, você deseja vir à igreja, você não fica em casa, não é? Se Deus está no seu coração. Mas não quer dizer que se você não puder vir à igreja, e que você venha à igreja somente para fazer esse reabastecimento, porque você secou lá, de um dia para o outro. Não é isso não. É justamente por você estar cheio do Espírito Santo que você quer vir na igreja, não é porque você está vazio, não. Está certo que o que está vazio deve vir, gritar e chorar e etc. e lutar para ser cheio. Veja aqui. Que faz com que essa gente vá e coma o maná, e logo antes que escureça já estão famintos, e as pessoas vão às campanhas, e muitos sintonizam o rádio, e ouvem um bom sermão e se regozijam. Muitos assistem à igreja, ouvem um bom sermão, regressam a seus lares felizes. Porém, que coisa é essa que vem e tira esse gozo de você na primeira dificuldade que se apresenta? Que coisa é essa que vem e tira esse gozo de você na primeira dificuldade que se apresenta? Seguramente, se você está ouvindo a palavra e sua alma se regozija na palavra, é do Espírito Santo que você está comendo. É sim. Você está ouvindo a palavra. Eu creio que vocês creem na vida perpétua. Eu creio que a sua aceitação no Senhor Jesus dá a você vida eterna, perpétua. Quando você o crê, logo eu creio por um Espírito. Então você é batizado no corpo de crentes. Disso vamos falar dentro de alguns minutos, se Deus o permitir. Vocês creem na vida? Paulo disse, passando pelas costas de Éfeso, encontrando alguns discípulos, lhes disse: haveis recebido o Espírito Santo depois que crestes? Sua fé ancora você em Cristo. Isso é intelectual, você o crê, o aceita, diz que é correto, você reconhece que é verdade, e você é um cristão. Então você tem vida eterna por crer. Assim você tem entrado em Deus. Você está no acampamento, o maná está caindo e você está comendo. Você está na panela de maná, e seu estômago espiritual é a panela para cozimento, para distribuição das mensagens, para a sua vida espiritual. Tem notado você uma coisa estranha? A multidão que se alimentava do maná era mista,
era mista, tinha gente de várias classes, gente que é pecadora e que não aceita o Senhor Jesus, pode regozijar-se vendo a obra de Deus, curando os enfermos, se alegrem com a gente que atua corretamente, podem abrir seus corações e se alegrarem num sermão que tem sido pregado sob unção. E esse é o mesmo maná que o cristão está comendo. Vê você? Recorde minha doutrina aqui no tabernáculo, você tem que seguir a Deus em três, porque Deus se aperfeiçoou em três. Agora nos perguntamos o porquê. Encontramos que o maná se desvanecia, caía na terra, logo desaparecia, voltava a cair a próxima manhã e desaparecia. Isso ocorria diariamente. Já às 9 da manhã se haviam ido. Tenho me encontrado com pessoas que se alegram na igreja, vê-los sair da igreja, e talvez na segunda ou terça, vivendo uma vida alheia ao cristianismo, e o homem ou mulher, quem for, volta e lhe cumprimenta, e lhe diz: eu não quero estas coisas. Você lamenta por eles. Você tem visto pessoas aceitarem cura divina e dizerem: oh, sim, eu vejo esta palavra, está na palavra, oh, graças ao Senhor, eu creio, e logo saem por uns dias, e qualquer pequena tormenta que venham enfrentar os derrota e voltam a cair, perdem suas curas. Você o tem notado? E é a verdade, e eles não podem evitar, não dão conta de evitar. Então, o que é que sucede? Qual é a razão pela qual sucede isto? Notamos que quando caiu o maná que Deus enviava para prover alimento aos filhos de Israel em sua viagem, logo Deus disse a Moisés e Arão que fizesse uma panela dourada. Aleluia! E que a enchesse de maná, fizesse um coração dourado e o enchesse do maná, e que a pusesse no lugar santo, o mais santo dos lugares santos, na arca. Este maná seria posto perto da arca e nunca se corromperia, nunca envelheceria, nunca perderia sua doçura. Enquanto estivesse ali, seria fresco. Panela de maná que não desvanece, panela de maná de doçura, coração cheio de doçura. Se tem encontrado você com alguma pessoa que tem estado ali e tem saboreado e que está vivendo desse maná, você poderá encontrá-lo qualquer dia da semana, em qualquer tipo de dia, não importa qual seja a situação ou o que esteja passando com ela, ela sempre vem ao teu encontro mostrando doçura, e sempre estará cheio de doçura, cheio de amor, nem faz e nem fala algo incorreto. Ele estará vivendo sob a glória de Deus, nunca estará faminto, não necessita ir à igreja para reconfortar-se, pois sempre está cheio de Deus. Aleluia! Veja como eu disse, as pessoas vão à igreja e ali estreitam sua mão, riem e lhe chamam irmão. Fora da igreja fazem qualquer negócio incorreto para obter alguma ganância pessoal, agem de uma maneira injusta. Eu não diria que estas pessoas estão aqui no tabernáculo, porém eu digo que há coisas que as pessoas fazem que os muda imediatamente. A menor coisa faz flutuar o velho temperamento, a velha natureza, esse egoísmo, ouvindo mexericos ou fazendo algo parecido. Essa pessoa nunca tem entrado a esta panela aqui. Ouvir mexericos? Ouvir a palavra de Deus é que dá fé. Mas ele disse: nunca acaba a doçura. Parágrafo 107. Agora, às vezes você ouve certas coisas, ouve certas músicas, sem querer, no vizinho, e vê certas cenas. Mas isso ouvir aqui, quer dizer, não dar ouvidos. Mesmo quando chegam aos seus ouvidos, aquilo não entra. Quantos ouvem a Deus, mas não dão ouvidos? A mesma coisa é isto. Quantos ouvem uma música e naquela hora ela põe porque tomou a cruz, e passa por ali e vai embora, e aquilo não ficou na sua mente. Mas se você se põe a ouvir uma música e outra, e outra, e outra, e outra, daqui a pouco você está fazendo um elo de coisas, uma mistura de coisas,
e de repente você está sofejando e cantando aquilo constantemente. Aquilo está na sua mente. É porque você deu ouvido, desceu o coração, assinalou, ficou gravado. Quantos ouvem a Deus e não dão ouvidos a Deus? Mas aqui na mensagem de demonologia, espíritos sedutores, parágrafo 90, porque isso é para levar a igreja a uma posição tal que ela possa enfrentar qualquer situação. Preste bem atenção. Qualquer situação, sem se abalar. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante se tornam tagarelas e caluniadoras. Se alguém que o irmão Brana conheceu desta maneira estava ali, estava dizendo, ele está pregando isso aí, é para mim, é porque ele sabe do meu problema por causa daquilo. Mas ele não podia deixar de pregar, porque depois que há certo incidente, qualquer coisa, então toda a mensagem, o pregador, se ele não tiver confiança com Deus, ele fica tolhido de pregar. Porque até pouco tempo ele era usado pelo Espírito Santo, mas daquela hora em diante, suas mensagens são montadas propositalmente. E isso é o cuidado que tanto ele como as pessoas têm que ter. Porque isso o condenaria, isso o derrotaria, isso acabaria com a igreja. Mas ai também daqueles que cederem a esse complexo. Então ele estava falando, entre muitas pessoas encontramos onde emocionam e assim por diante, se tornam tagarelas e caluniadoras e toda espécie de coisas pecaminosas. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é o poder do demônio, é espírito de homens e mulheres que se encontram uns com os outros e tentam mostrar que isto não é certo, e que aquilo não é certo, e que aquilo outro não é certo, e não estou de acordo com aquilo. Se você afugenta isto, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo que não está certo. Elas são insistentes, elas ficam batendo na tua porta, elas entram atrevidamente para dizer isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Deus odeia. Se Deus odeia, olha, se Deus odeia a discórdia entre irmãos. Sejam reverentes, sejam santos, ame a Deus, fiquem a seu lado, contanto que você saiba que sua vida está pautada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, irmão, tentando pelo melhor a edificar o reino de Deus e fazendo estas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos. Então você poderá ter todas as emoções que você queira e todos crerão nisto. Certo? Espíritos Sedutores, Demonologia, volume 4, parágrafo 97. Eu observei um pequeno bebê lá atrás. Sua mãe estava tentando colocar nele o seu palitozinho. Ele queria colocar seu pequeno bracinho na manga. Ele não podia colocar seu braço lá. Ele não sabe como. Você tem que conduzir o seu bracinho. Ele deseja colocar seu braço lá, mas ele simplesmente fica batendo ali. Ele nunca chega na manga. Ele sabe que não está na manga. Então você sabe que você não está certo com Deus. Você é a palavra direta. Quando você continua caluniando, mentindo e fazendo outras coisas, você não pode estar certo com Deus. Não me importa a quantas igrejas você pertence, até que sua alma se torne convertida. Irmão, isto é antiquado, mas aquilo se concentrará e colocará sopa em sua alma, certo? Mas vamos ver ainda, espíritos sedutores, 135. Não importa por quanto tempo você tem sido cristão, você continua tendo aqueles velhos e mesquinhos espíritos que falam com você, que te fazem precipitar, que te fazem falar a respeito de alguém. Quando alguém vem falando de outros, você logo se une a eles, se faz a panelinha dele. E simplesmente os persegue. Isto é errado. Um erro não justifica o outro. Eu não estou defendendo a outra pessoa que está errada, não, bem entendido. Eu estou defendendo os certos, os corretos. Compreende? Isto é errado, irmão.
Não faça isto, aquilo finalmente te colocará fora da terra prometida. O que é a terra prometida aqui? É o batismo do Espírito Santo. Se você simplesmente tem estas velhas e mesquinhas coisas que você não deve ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não importa se você é uma senhora ou homem, venha e diga: Deus, bem, aqui vou me livrar disto nesta manhã, bem aqui, eu sairei deste altar, uma pessoa diferente. Virá você? Hã? Quantas vezes a pessoa querer ver acidente de automóvel bate o carro? Vamos ver ainda aqui o parágrafo 145 ainda de espíritos sedutores. Agora deixemos todo o embaraço. Hebreus 12, 1. Tem você um desequilíbrio? Tem você consigo algo que te faz falar quando não deve falar? Digo aqui, irmão, uma natureza, um espírito, que quando você faz uma visita é só para especular, para conversar demais, só para investigar a vida da outra, do outro. Tem você esse espírito? Tem você consigo algo que te faz falar quando não deve falar? Oh Deus, deixe isto lá agora, deixe isto lá, veja o fogo do altar descer e limpar isto, veja o amor de Deus consumir isto, veja todo aquele velho orgulho, da maneira pela qual você tem falado com sua esposa, da maneira pela qual você tem falado com seu esposo, da maneira com que você tem falado com seu vizinho, da maneira que você tem falado a respeito até de você mesmo, das pessoas na igreja. Deixe isto no altar nesta manhã, e o fogo de Deus descerá e consumirá isto, e o amor divino queimará isto. Se você tem enfermidade, então deixe isso no altar agora também. O Senhor está aqui. Cria em mim, Deus, um espírito limpo. Cria em mim um poder curador. Veja o que Deus fará. Deus fará isto. Amém. Aleluia, glória a Deus. A mensagem continua viva. Ela é a mesma. Veja aqui em Cisternas Rotas 144. Já posso considerar a panela como um poço. Já posso considerar a panela como um vaso. E um dia me sentei e tinha certas coisinhas graciosas que me haviam sucedido e disse: que te faz tão contente todo o tempo falando com o poço artesiano? Eu desejaria poder estar assim contente, porque eu nunca te tenho visto triste, desde que estou vindo aqui. Não há nenhuma só coisa triste ao teu redor. Ele disse que qualquer coisa, qualquer lagartixa que entrasse ali, porque lagartixa, sapinho, essas coisas, só parando em água parada. E não deixa a sua casa ser uma água parada para sapinhos, lagartixas e mexericos, tudo em parar lá, tudo você fica sabendo na sua casa. Por que que vai para a tua casa? Por que que tua casa não é reservada para Deus? Por que que tua casa não tem um cordão vermelho nas portas? Tem gente que chega a dizer assim, se tem algum negócio, algum comércio, alguma coisa, neste lugar não se fala da vida de ninguém. Obrigado até escrever. E quando começa, por favor, aqui não é lugar disto. Perde freguês, etc. Olha, o homem que anda no deserto, com experiência de deserto, ele chega, ele sabe disso, que tem os oásis, não é? Aquilo é um poço. Então, tem poço que nem vida não pode ter ali. Já tem outros que ajuntam jirico, insetos. Aquela água está super infectada. Agora, por causa da sede, ele se obriga a tomar. E o que acontece com ele? Uma desinteria. Mas há outros que animais, coiotes, vão e tomam. Eles notam, são oásis mesmo, de fato, limpos. Então ali ele pode tomar. Mas o que é minha vida? O que é tua casa? É um poço artesiano? É uma panela de maná? Mas eu desejaria saber por que você só vive contente. É dia e noite, qualquer hora que eu chego aqui, se você está borbulhando. E não tem nenhuma lagartixa que para em você. Porque eu nunca te tenho visto triste desde que estou vindo aqui. Não há nenhuma só coisa triste ao teu redor. Disse, tu sempre estás cheio de gozo. É uma panela cheia de gozo. Frutos do Espírito. Vamos lá. Aos Gálatas. Capítulo 5. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, caridade, não é? Gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Mas da carne, veja, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Panela cheia disto, panela cheia daquilo. A panela de feijoada tem beiço de porco, tem pedaço de linguiça, tem orelha de porco, pé de porco, toicinho, é misto aquela panela. É uma panela só de uma feijoada. Quanto mais mista, mais ingrediente ela tem, mais gostosa ela é. É melhor, para satisfazer, não é? Então a panela do maná vivo, ela é mista, é cheia de amor, de paz, de longanimidade. Longanimidade é esperar, é ter paciência, é ir além do limite em paciência, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão. Fiquemos de pé. Senhor Deus, queremos simplesmente pedir a Tua palavra para a vida e não para a morte. Morrer sim a carne, em seus direitos, em seus sentidos, mas viver o Espírito. Pedimos isto sabendo que isto trará inclusive saúde para o físico. E nós pedimos esta vivificação em nome de Jesus Cristo. Amém. Escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta. É o caminho que leva à salvação. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão,
tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu